Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos em mais um programa Missão Católica sobre a responsabilidade, toda sexta-feira, a responsabilidade da Caritas Diocesana de Governador Valadares. Hoje nós vamos falar com um assunto importantíssimo que atinge a toda a comunidade valadarense. E para isso está conosco a maior autoridade da Igreja Católica, que é nosso bispo diocesano, Dom Félix. Bom dia, Dom Félix. Bom dia, Xavier. Bom Senhor... dia, telespectadores. É uma alegria poder estar aqui falando com vocês, aqui através da TV Rio Doce. O senhor é novato na cidade, né? Quase que muito pouco tempo aqui vindo do sul de Minas, né? E encontra esta situação que é a queda das barragens de Mariana, que vem atingindo mais de 200 quilômetros de área que corresponde à Diocese de Governador Valadares. Como o senhor está vendo essa situação? Primeiramente, eu vejo assim com muita dor, com muita tristeza, a situação das famílias que foram atingidas lá com o desmoronamento lá da barragem e aquelas que estão sendo atingidas também ao longo das margens do Rio Doce pela falta d'água, tanto para o consumo e o uso humano como de animais. Por outro lado, também eu vejo assim com muita indignação as empresas mineradoras multinacionais poderosas que faturam bilhões, né, anualmente pela extração dos minérios aqui no Brasil e que não tomam os devidos cuidados para a proteção do meio ambiente e também da vida das pessoas. E pior ainda, eu muitas vezes me vejo perplexo diante das nossas autoridades, tanto do Executivo, Legislativo, Judiciário, em nível municipal, estadual e federal, que manifestam muitas vezes uma incapacidade de monitorar, de acompanhar essa situação sem oferecer também, às vezes para a comunidade, para a população, medidas seguras que deixando-as muitas vezes à mercê da bondade de alguns e da exploração de outros, né, que acaba cobrando mais caro até a questão de água mineral e outras coisas mais. Então nós temos aí a questão do incumprimento da lei, empresas que não cumprem a lei, a questão da lentidão da resposta das autoridades, sejam umas, sejam outras, né? E qual é a igreja, as igrejas, qual é a posição perante uma situação como esta? Em primeiro lugar, no caso, eu penso que a Igreja Católica e as demais igrejas devem levar uma palavra de conforto, de consolo, de paz para o pessoal, né? Para que as pessoas não se desesperem, né? Não tomem atitudes indevidas que possam agravar mais ainda a situação da falta d'água, como já está acontecendo, né? Então, alguns estão querendo barrar a passagem do trem, e justamente o trem está trazendo água para a população. Por outro lado, eu penso que também é um papel da igreja ajudar no que for possível as próprias autoridades a pensar melhores saídas para essa situação, né? Um plano de emergência que realmente ajude a resolver o problema provisoriamente e, logicamente, no caso aqui de Valadares, pensar mais a longo prazo um jeito de captar a água fora do Rio Doce, uma vez que nós vamos ter um bom tempo sem poder fazer isso. E, por outro lado, também, acho que é o papel da igreja, né, é chamar a atenção do nosso povo e orientar o nosso povo no sentido assim de aprender alguma coisa a respeito da crise. Porque toda crise pode servir para a gente poder tirar alguma lição. E nessa crise agora, de falta d'água, acho que nós podemos ajudar o povo a perceber a importância de se economizar mais água, né? Também de defender o meio ambiente, de cobrar das nossas autoridades competentes
aquilo que eles devem cumprir mesmo, leis mais severas para quem descumpre, quem não protege e, por sinal, pelo contrário, destrói a natureza. E, sobretudo, leis mais severas para esses que provocam esses grandes desastres ambientais, que não só destrói a fauna e a flora, mas vidas humanas e prejudica terrivelmente a vida daqueles que estão, como no caso aqui, à margem do Rio Doce, sem água. Teria a Igreja Católica está pensando em algum plano emergencial próprio para que possa somar, junto com outras ações do governo e de outras igrejas da população em geral? Em primeiro lugar, temos que ter claro que não é responsabilidade da Igreja Católica, nem de nenhuma outra igreja, fazer aquilo que é da competência das autoridades constituídas. Mas, por outro lado, enquanto igreja, a Igreja Católica pode e deve oferecer sua ajuda, colocando a serviço da população as suas estruturas, fomentando uma rede de solidariedade por parte daquelas pessoas que têm, por exemplo, poço artesiano, que possam partilhar a água com aqueles que não têm. Por exemplo, a igreja diocese abriu uma conta no banco justamente para captar também valores que possam ser usados com as pessoas mais carentes, seja conseguindo água para elas, mas também até cestas básicas para aqueles que vão ficar também com dificuldade financeira para comprar até o alimento para o dia a dia. E nós vamos ainda nos reunir para ver melhores situações, como podemos colaborar melhor ainda a partir como for configurando a situação aí. Então, basicamente, seria um plano emergencial de solidariedade entre as próprias igrejas. E conscientização também das pessoas, que eu mandei uma carta, inclusive, para as paróquias, em que os padres devem conscientizar os fiéis da importância de que, à medida que a água chegar até a torneira das suas casas, economizar de fato e partilhar a água com quem não tem, sobretudo com aqueles mais pobres, os enfermos, aquelas pessoas que têm deficiência, aquelas pessoas que não têm como obter de outra forma, sobretudo através do dinheiro. Então, que seja nas paróquias, que seja nas comunidades, que seja a igreja toda um motor de uma rede de solidariedade onde tem a partilha da água, mas também vasilhame, mangueiras, cestas básicas, né? Que possa ajudar, né, nesse paliativo momentâneo que é a necessidade urgente. Qual seria o convite do Senhor para a nossa igreja, para as igrejas, para o povo em geral? Primeiramente, eu acho que não desesperar diante da situação de falta d'água, né? Mas procurar se informar através de meios de comunicação, como no caso aqui a TV Rio Doce, os locais onde estão sendo distribuídos a água, né? E outras informações importantes, seja para si próprio, a sua família, mas também para outras pessoas. E outro ponto que eu sugiro para todos, né? Conclamo a todos a sermos mais solidários, né? De modo especial com as pessoas mais necessitadas, mais fragilizadas. Não é momento de disputa política, não é momento de achar culpados por aqui, né? Mesmo que já sabemos quais são os culpados longe daqui. Mas é momento de unirmos força e esforços de nossa parte para juntos minimizarmos as dificuldades, os problemas que essa falta de água está causando para toda a população de Valadares e das cidades às margens do Rio Doce. Então, muito obrigado. É importante também lembrar o caso dos boatos, né? Estar bem informado para que o boato não apavore na comunidade e traga prejuízo. Muito obrigado, Félix. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço a você, Xavier, a TV Rio Doce pela oportunidade e que todos fiquem com Deus. E Deus está do nosso lado, Deus é bom e Ele nos vai nos dar sabedoria, nos vai dar força para superarmos essas dificuldades. Bom dia para todos.